Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes, sem dúvida nenhuma, para qualquer concurso público, qualquer tipo de concurso, o problema da concordância. É praticamente impossível encontrar um concurso sem questões de concordância, seja da nominal, seja da concordância verbal. Vamos começar pela concordância nominal. Eu queria que você se ligasse, mas se ligasse muito no que eu vou falar. Isto aqui vai ser a introdução. É uma coisa simples, porém fundamental para o que vem adiante. Talvez você não precise gravar regra por regra da concordância nominal, né? Se pegar bem, isso aqui eu posso entender como uma regra geral, aquela que estaria acima das outras, né? As outras seriam derivadas daí. Então observa bem como nós vamos conduzir aqui a nossa concordância nominal. Você tem a palavra aluno. A palavra aluno é um substantivo. Classe gramatical da palavra aluno, substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que dá nome aos seres. Todas as coisas que existem, todos os seres de modo geral, sejam pessoas, sejam animais, sejam vegetais, os objetos, todos os seres, a gramática enquadra no grupo dos substantivos. Então, aluno, que é uma pessoa, é um substantivo. Está aqui o substantivo aluno. Aí eu coloquei na frente da palavra aluno o artigo o. Esse o que acompanha o substantivo aluno, o, a, uma, essas quatro palavras, né, nós conhecemos como artigo, né? Então isso aqui é uma classe gramatical chamada de artigo, que é uma palavra que está ligada então ao substantivo. Quando eu digo bom aluno, isso é tipo daquela coisa que você aprende desde pequenininho, né, e não esquece nunca. Quando a gente fala assim, a palavra que dá qualidade, dá estado, principalmente qualidade, né, a gente lembra logo, não lembra? Trata-se de um adjetivo. Então a palavra bom aqui, eu vou dizer, pequenininho aqui, que é um adjetivo da palavra aluno. Estaria qualificando a palavra aluno. A palavra primeiro, duvido que você não lembra disso. A palavra primeiro se refere a número, não é? Lembra o número 1. Número 1, eu posso falar 1, 2, 3, como eu posso falar primeiro, segundo, terceiro. Então a palavra primeiro aqui é uma classe gramatical conhecida como numeral, né? Ali se referindo ao substantivo aluno. E finalmente, meu aluno, esse é talvez o mais importante de todos, meu aluno. Você vai lembrar logo que aquilo ali é um pronome possessivo, né? Só que antes de eu dizer que isso aqui é um pronome possessivo, eu quero mostrar uma coisa para você, das mais importantes, não apenas para a concordância. Presta bastante atenção, se liga bem nisso, porque isso aqui vai ser útil para outros assuntos que virão. Quando eu digo meu aluno, o pronome possessivo meu está ligado a um substantivo. Poderia colocar numa frase, numa oração, dizer assim, meu aluno saiu cedo, não é? Meu aluno saiu cedo. Se eu perguntar quem saiu cedo, eu vou dizer meu aluno, é o que em análise sintática a gente conhece como sujeito da oração, né? O sujeito e o predicado. Claro que a gente vai ver isso adiante com bastante calma, né? Então, meu aluno saiu cedo. Você nota que o pronome meu é um acompanhante, um simples acompanhante de quem? De um substantivo. Qualquer pronome, seja possessivo, seja indefinido, algum, nenhum, seja demonstrativo, este, esse, aquele, qualquer tipo de pronome da língua que aparecer acompanhando um substantivo, eu vou dizer que é um pronome adjetivo, tá bom? Pronome adjetivo é aquele pronome que na frase forma grupo com o substantivo. Diferentemente do pronome substantivo, que aparece no lugar de um substantivo, comparando então essa frase que eu dei, meu aluno saiu cedo, com uma outra, alguém saiu cedo, quem saiu cedo, você diria alguém, quer dizer, o pronome indefinido alguém é o próprio sujeito da oração, não é um simples acompanhante de um substantivo. A palavra mais importante aqui é aluno, isso é um acompanhante da palavra aluno. Então quando eu digo que meu aluno saiu cedo, e o meu é um pronome adjetivo possessivo, na outra frase, alguém saiu cedo, eu vou dizer que o alguém que está no lugar de um substantivo ali é um pronome substantivo indefinido. Agora observe uma coisa muito interessante. Se eu chegar nessa primeira frase e disser alunos, imagina o plural aqui, alunos, o que eu teria que fazer com o artigo? Os, não é verdade? Em português não é assim? Os alunos. Se eu pegar aqui e disser alunos, também no plural, eu diria bons alunos. Vamos tentar o feminino? Aluno é masculino, né? Se eu tivesse a palavra aluna, vamos mexer na palavra ali, passar ela para aluna, eu teria que dizer o quê? Primeira aluna. Se eu disser aluna nessa de baixo, o feminino, eu vou dizer minha aluna. Então, qual é a regra geral da concordância nominal?
Olhem bem, grava bem isso. Toda palavra, estão aqui as 4, toda palavra que acompanha substantivo, a princípio concorda com ele. O que é concordar? Masculino, masculino, feminino, feminino, singular, singular, plural, plural. Não é verdade? Mexi nessa palavra aqui, eu sou obrigado a mexer nessas 4. Essa é a regrinha que nos ajuda a caminhar dentro da concordância nominal. Quer ver uma coisa muito interessante aqui ao lado? Para a gente fixar isso aqui? Algum livro. Nós enquadramos aqui, não é verdade? Pronome. O algum não é artigo, não é adjetivo, não é numeral. Por eliminação, você vai sentir que se trata de um pronome adjetivo. Se eu chegar aqui e disser livros, você pode topar com uma questão assim, de botar essa palavra no plural e mandar você completar? Como é que você faria aí? Algum livro, com livros eu teria que dizer o quê? Eu teria que dizer alguns, né? Alguns livros. Tranquilo, concordou com o substantivo ao qual ele está se referindo ali. Nenhum livro. Aí você toma um choque na hora da prova, um verdadeiro choque, que você dá de cara com a palavra livros no plural e tem que dar um jeitinho de colocar uma palavra ali ao lado. Vamos colocar o nenhum? Aí você não se conforma que o nenhum vai ter que ir ao plural, mas tem que ir. A palavra não está acompanhando o substantivo? O substantivo não foi colocado no plural? Como é que vai ter que ficar a palavra nenhum aqui? Eu terei que dizer, embora fique até um estranho, né? Nem nos livros. Por quê? Regrinha geral. Toda palavra que acompanha substantivo concorda com ele. Isso aqui evita que a gente relacione palavras, uma série de palavras. Sempre que você tiver esse relacionamento, você vai colocar a palavra no plural para acompanhar aquela palavra. Pode ser estranho, mas a palavra existe, é uma palavra variável. A palavra deve concordar com livros. Depois dessa introdução, nós vamos então mostrar as regras propriamente ditas da nossa concordância nominal. Primeiro caso, aparece quando você tem 2 substantivos e vai usar em relação a eles um único adjetivo. Soldado e enfermeira, eu digo corajosos. Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra masculina, que é soldado, eu tenho a palavra enfermeira, que é feminina, e o adjetivo está sendo usado ali no masculino plural. Por que isso? Porque há a predominância do gênero masculino sobre o gênero feminino. Da mesma forma que eu digo, quando eu me refiro a uma plateia em que haja homens e mulheres, eu digo meus amigos, eu não digo minhas amigas. Eu sou obrigado a botar o masculino. Então aqui o adjetivo deve ficar no masculino plural. Se eu tivesse 2 homens, soldado e marinheiro, eu diria corajosos também. Se eu tivesse 2 mulheres, professora e enfermeira, como é que você diria? Claro, corajosas, que aí seriam 2 mulheres. Mas se eu misturar, vai prevalecer o gênero masculino, eu vou ter que dizer corajosos. Essa concordância recebe o nome de concordância gramatical ou lógica, ou ainda rígida. Gramatical, lógica ou rígida. Mas eu tenho uma outra possibilidade de construção. Soldado e enfermeira, eu posso dizer apenas corajosa. O que está ocorrendo aqui? Você nota que essa palavra está concordando somente com a palavra enfermeira, né? Soldado e enfermeira, corajosa. Quando eu faço isso, eu tenho a chamada concordância atrativa, muitíssimo cobrada em concursos públicos. Talvez seja a regra que mais aparece nos concursos públicos, o problema da concordância, ora gramatical, ora atrativa. Então, o primeiro caso, muito importante, você tem que estudar direitinho e ter sempre em mente. 2 palavras importantes na língua, alerta e menos. 2 palavras que as gramáticas dizem ser palavras invariáveis. Tá? O alerta aparece numa frase desse tipo. Eles ficaram alerta e não eles ficaram alertas. Eles ficaram alerta, você tem a palavra alerta, aparentemente um adjetivo, mas é melhor classificá-lo seguindo a corrente geral, como realmente um advérbio, em que aparece então como palavra invariável. Eles ficaram alerta. Tinha menos cultura. A palavra menos, não é à toa que a gente está estudando a parte, né? A palavra menos, embora esteja na frente da palavra cultura, ela não vai concordar com a palavra cultura, porque a palavra menos não possui a forma feminina. Isto é que é importante a gente saber. Não existe em português menas. Então não tentem concordar essa palavra com a palavra que segue, que seria até o mais lógico, vamos dizer assim. Mas essa palavra não possui a forma feminina. Portanto, está certo dizer tinha menos cultura e nunca menos cultura, que é uma tendência popular, diga-se de passagem. Muitas pessoas estão realmente pronunciando dessa maneira.
eu voltar um pouquinho para o alerta. Ó, eu disse que o alerta é uma palavra invariável, né? Da mesma forma que a palavra menos, que não tem a forma feminina. O alerta não tem a forma do plural, né? Quando a gente afirma isso, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Eu sei que os livros dizem isso e de repente param ali e acabam confundindo um pouquinho a cabeça das pessoas. Quando se diz que uma palavra é invariável, ela não tem plural, por exemplo, né? Nós não podemos esquecer que se ela for substantivada, isso aqui tudo morre, né? Toda palavra que se tornar substantivo torna-se automaticamente uma palavra variável, desde que a forma comporte a flexão de plural. Claro que se eu disser o alerta com o artigo o, a palavra alerta passa a ser um substantivo. Então eu teria que dizer o alerta, os alertas. Faço esse aviso para que você não tope com a palavra alerta no plural, antecedido de artigo, e achar que então está errado, que o alerta é invariável. Ele é invariável na sua função normal, junto do verbo. Não no caso de haver uma substantivação. Tá bom, gente? Qualquer palavra substantivada passa a ter normalmente plural. Tinha menos cultura, então, nós vimos também que seria da mesma forma que alerta uma palavra invariável. Notaram que aqui eu deixei em branco, né? Eu deixei ali os pontinhos, que eu gostaria de que você desse uma paradinha para você pensar que é um caso realmente dos mais importantes. Eu gostaria que você tivesse segurança nisso, tá? Aí eu vou colocar a palavra bastante aqui. Nosso terceiro caso, emprego da palavra bastante. E aqui, eles chegaram pontinhos cansados. Há uma tendência enorme das pessoas, o estudante brasileiro acha que aprende português decorando. Isso a gente tem que tirar da cabeça das pessoas. Não se aprende português apenas decorando. Obviamente, tem muita coisa para decorar, porque é língua. Qualquer língua você vai ter que decorar uma série de coisas. Né? Vocabulário, significado, regrinhas disso, regrinhas daquilo, tudo bem. Mas você precisa também entender certas coisas. Você pega uma gramática qualquer, vai pesquisar o que é a palavra bastante, você vai encontrar o bastante, o muito, o mais, o menos, palavras desse tipo, na relação dos advérbios de intensidade, não é verdade? Aí você decora aquilo, bota aquele negócio na cabeça, aleatoriamente, sem raciocínio nenhum, e acaba se atropelando numa determinada questão de prova. Vamos ver a coisa de outra maneira? Lembra do exemplo anterior, né, da introdução? O aluno, meu aluno, o que eu falei? Toda palavra que acompanha o substantivo deve concordar com ele. Vamos para cá então? Vamos aplicar aquilo? Tenho pontinhos amigos. Amigos não são pessoas. Isso aqui não é um substantivo. Eu não estou colocando uma palavra na frente de um substantivo. Então qual será o certo, hein? Para você será o quê? Bastante ou bastantes? Você vai lembrar. Está acompanhando o substantivo? Vai ter que concordar com ele. Aí eu completaria aqui assim, ó. Bastantes. Tá? Bastantes. Esta palavra bastantes é um advérbio? De jeito nenhum. Advérbio não acompanha substantivo. Quais são as 4 classes que nós vimos que acompanham substantivos? O artigo, está aí na fita um pouquinho antes. O artigo, o numeral, né? O caso da palavra primeiro, o adjetivo e qualquer pronome chamado pronome adjetivo. Ora, como essa palavra aqui está acompanhando um substantivo, não pode ser advérbio. Essa palavra tem que ser uma daquelas 4. Vamos situá-la? Isso aqui seria um pronome adjetivo indefinido. Não se trata de advérbio, portanto é uma palavra variável bastantes. Quando eu digo que eles chegaram pontinhos cansados, o bastante aqui vai se ligar a um adjetivo. Ele não está em relação a um substantivo, ele está em relação a um adjetivo. Então vamos fazer a concordância certinha? Eles chegaram, ó, deve ter pensado isso, né? Bastante. Uma palavra invariável, né? Bastante cansados. Aqui se trata do advérbio. Palavra que se relaciona com o adjetivo ou com o verbo, chama-se advérbio de intensidade. A palavra bastante, nesse caso, é um advérbio de intensidade. Portanto, invariável. Cuidado, tá, meus amigos? Bastante pode ser variável ou invariável. Temos aqui uma relação de palavras também importante para nós. Anexo, obrigado, quite e leso. Leso, com som aberto mesmo, tá? Anexo é uma palavra que é bastante em vários tipos de prova. Anexo, obrigado, quite e leso são adjetivos. São, portanto, palavras variáveis. Anexas ao processo seguem 2 cópias. O que você tem que fazer numa questãozinha em que apareça o anexo? Você vai perguntar, o que é que foi anexado? Sai procurando no texto, você vai localizar, né? Olha o que foi anexado aqui. Cópias. Como é que eu diria então? Cópias anexas. Ela só está afastada da palavra cópias, né? Então, anexas ao processo seguem 2 cópias.
Se fosse requerimentos, anexos ao processo, seguem 2 requerimentos. A expressão em anexo é uma expressão invariável na língua. Quer dizer, a palavra anexo ali, nessa expressão, não pode flexionar. Em anexo ao processo, seguem 2 cópias. Se tirar a preposição em, o anexo automaticamente vai concordar com a palavra cópias. A outra palavra que segue aí nessa relação é a palavra obrigado, que é também um adjetivo, portanto deve concordar tanto em gênero quanto em número. Muito obrigado, disse ele. Quando é o homem que fala, diz obrigado. Muito obrigada, disse ela. A mulher falando disse também obrigada. Cuidado que tem singular e tem plural, tá? Muito obrigados, disseram eles. Concordância deve ser feita com a pessoa que agradece. Muito obrigadas, disseram elas. Parece estranho, mas essa deve ser realmente a nossa concordância. A palavra quite. O aluno está quite. Impressionante como as pessoas estão usando o quite sempre no plural. A gente escuta por aí, né? O aluno está quites. Ficaria errado. O aluno está quite. É uma pessoa só. Portanto, tem que concordar com o aluno. Olha o plural. Os alunos estão quites. Então, não usem a palavra quites sempre no plural. Observem a qual palavra ela está se referindo. Uma pessoa só diz quite, mais de uma pessoa só diz quites. É adjetivo. Só não tem feminino, tá? Como as palavras terminadas em TE, de um modo geral, não possuem feminino, né? Não existe quita, evidentemente, mas tem o quite no singular e o quites no plural. A outra palavra seria aquela palavra lesa, né? Que é uma redução de lesado. Olha como é que se diz. Cometeu um crime de lesa pátria. Por que lesa no feminino? Porque essa palavra está acompanhando a palavra pátria. Então deve concordar com ela. Isso aqui é um adjetivo. Isso aqui quer dizer pátria lesada. O que você acha então se eu tivesse dito, em vez de pátria, tivesse dito patriotismo? Pensa um pouquinho aí. Patriotismo. Cometeu um crime de leso. Patriotismo lesado. Essa palavra sempre se liga a outra por meio de um hífen. Ela constitui uma palavra composta. Outra regrinha seria do emprego da palavra possível. Emprego da palavra possível. Vocês estão vendo aqui 3 frases envolvendo a palavra possível. Paisagens. As mais belas possíveis. Notem bem, paisagens belas. As 2 palavras concordam. Aí eu quero dar um reforço. Quero colocar em destaque. Eu não digo paisagens belas, eu digo as mais belas e entram com o adjetivo possível. Também é um adjetivo. Então a palavra possível está concordando com quem? Eu já sublinhei de propósito. Está aqui, as e possíveis. Então, antes do mais, aparecendo os ou as, você vai botar o possível no plural. Olha essa aqui, essa variante. Paisagens, o mais belas possível. A concordância fez com quem? Com a palavra o. Então a concordância aqui é feita com a palavra o. Paisagens, o mais belas possível. É bom sublinhar assim, que ao estudar você observa, né? O teu olhar vem logo para cá. O e a palavra possível. Às vezes não aparece nem o mais, nem as mais, nem os mais. Às vezes aparece a palavra quanto. Geralmente a ordem muda. Paisagens, quanto possível, belas. Notaram que eu sublinhei o quanto dessa forma, né? O quanto não é singular? Então a palavra possível tem que acompanhar e tem que ser singular. O quanto é um advérbio e o possível é um adjetivo. Só bota então o possível no plural, nesse tipo de frase, quando antes de mais ou menos aparecer os e aparecer as. A regrinha do mesmo e do próprio. Essas 2 palavras na concordância nominal. Mesmo e próprio. Você diz assim, ó, ela mesma fez o trabalho. Ele mesmo fez o trabalho. A mulher mesma fez o trabalho. A mulher mesma, a mulher própria fez o trabalho. Com homem, ele mesmo fez o trabalho. Ele próprio fez o trabalho. O que nós estamos notando aí? Mesmo e próprio concordam sempre com o substantivo ou o pronome ao qual esteja se referindo. Dá para perceber aqui que essa palavra se refere ao pronome ela, né? Ela mesma. Se for um substantivo, a mulher mesma. Ela própria, a mulher própria. Se eu deslocar a palavra, gente, aí muda um pouquinho, né? Se eu pegar o mesmo e colocar depois do fez, olha como é que fica. Ela fez mesmo. Dá para perceber isso, né? Está em relação ao verbo, passaria a ser um advérbio.
Esta palavra aqui eu posso dizer que é um pronome demonstrativo, que alguns livros chamam de pronome de reforço ou palavra de reforço, mas pode ser classificado assim como pronome demonstrativo. Agora, deslocou para depois do verbo, você tem uma palavra invariável. Ela fez mesmo o trabalho. Eu classificaria essa palavra então como um advérbio de afirmação. Vamos agora para a nossa 7ª regrinha, que fala das expressões um e outro e nenhum nem outro. Vejam bem, um e outro pode não aparecer com nenhum substantivo do lado e nenhum adjetivo. Uma frase assim, um e outro saiu. Posso falar dessa maneira, mas aqui eu coloquei um substantivo ao lado da expressão, um e outro candidato. Aí você precisa gravar isso, tá? O substantivo que acompanhar as expressões um e outro e nenhum nem outro, o substantivo deve ser sempre singular. Um e outro candidato, nunca um e outro candidatos. Por outro lado, se eu colocar um adjetivo, esse adjetivo obrigatoriamente será plural. Um e outro candidato preparar dois, obrigatoriamente. Então, vejam bem, com um e outro e nenhum nem outro, o substantivo será sempre singular e o adjetivo será sempre plural. Fica uma expressão diferente, né? Mas é a expressão culta da nossa língua. É proibida a entrada. É proibido entrada, etc. Você tem aqui 4 expressões envolvendo o verbo ser e um adjetivo. O grupo seguido ali do substantivo entrada. Notem bem que eu estou alternando proibida com proibido, o feminino e o masculino. Estou alternando a entrada com o artigo e entrada sem o artigo. Isso é um problema que ocorre normalmente com o verbo ser, na presença do verbo ser. Então, nesse tipo de frase, é proibido, é necessário, você vai seguir a seguinte regrinha. A palavra proibida é o adjetivo. Notem bem, está no feminino, não está? Ela está concordando com a palavra entrada. Por que isso foi possível? Porque eu cheguei nesse tipo de frase e usei o substantivo com artigo. Então a chave ali do problema é o substantivo estar acompanhado ou não do artigo. Se eu digo a entrada, eu sou obrigado a pegar o adjetivo proibido e colocá-lo no feminino para concordar com o substantivo entrada. Essa frase está perfeita. É proibida a entrada. Então vamos colocar aqui que essa frase estaria perfeita, um C de certo, não é isso? Quando eu digo que é proibido entrada, vocês observem que não está havendo a concordância entre o adjetivo e o substantivo. Por quê? Porque o adjetivo é uma palavra que deve, a princípio, concordar com a entrada, mas aqui está no masculino, enquanto que a palavra entrada é feminino. Então é um caso especial da nossa concordância, né? Por que isso ocorreu? Porque eu não usei com a palavra entrada o artigo definido. Eu botei sem o artigo, como é que eu devo dizer? É proibido entrada. Essa frase, gente, também se encontra perfeita. É proibida entrada, eu fiz a concordância, olha só, o adjetivo está no feminino e a palavra entrada é feminina. Mas eu poderia ter concordado? Dá para deduzir, não dá? Pelo que eu falei nos 2 outros casos, no momento que eu não encontrei o artigo, eu não posso pensar em botar o adjetivo no feminino. Então essa frase, você diria o quê? Que essa frase está errada, um ezinho aí para errado, né? Por outro lado, é proibido a entrada, que é a frase que tem a preferência de todo, praticamente por aí, né? Você vê em tabuletas constantemente esse tipo de frase. É proibido a entrada. Então não posso fazer isso, porque no momento que eu usei o artigo definido a, eu não posso deixar a palavra no masculino. Eu teria que pegar esse adjetivo e concordá-lo com a entrada. Como eu não fiz isso, masculino, feminino, apesar do artigo, essa frase eu também vou considerar errada. Outra frase, numa outra ordem, que vem em algumas gramáticas, seria o seguinte: ginástica é bom. Certíssimo, né? Eu não posso falar ginástica é boa, eu não disse a ginástica. Agora, a ginástica é boa. Ou então, ginástica é bom. O emprego da palavra só. A palavra só, quando significar somente, é uma palavra invariável. A palavra só, significando sozinha, é uma palavra variável, vai poder ir ao plural. Então faça assim, ó. Eles estavam... Aí você troca. Eles estavam sozinhos. Muito fácil, né? Eles estavam sozinhos. Já que eu falo sozinhos, eu boto a palavra só no plural. Eles estavam sós. Só eles faltaram. Aí não dá para falar sozinhos mais. Somente eles faltaram. Então a palavra só é invariável. Esse sós aqui é um adjetivo. Esse só aqui é uma palavra denotativa, tá ok? Só eles faltaram. Denotativa de exclusão.
Observação, a sós é uma expressão invariável. O que isso quer dizer? Se aparecer a preposição a, o sós tem que ser sempre plural, mesmo que se refira a uma pessoa só. Isso aqui é diferente, né? Você fala assim, ele ficou a sós, uma pessoa só. Ele ficou a sós. Ou então, eles ficaram a sós, tanto faz. O a sós vai ser sempre dessa maneira. Não se pode dizer a só. Então, a sós se refere tanto a uma pessoa como a mais de uma pessoa. Vamos falar agora da expressão tal qual. Vocês vão achar diferente isso. Ele era tal qual o primo. Faz-se uma comparação entre ele e o primo. Você observa bem o seguinte, a palavra tal dessa expressão vai concordar com o primeiro membro da comparação. A palavra qual vai concordar com o segundo membro da comparação. Essa frase ninguém erraria, está muito simples, né? Quando a gente bota um dos dois no plural, ocorre o seguinte, ó, eles eram tais, você é obrigado a concordar com eles, né? Eles eram tais qual o primo. Fica muito diferente, muito estranho, nós sabemos, é pouco usado até dessa maneira, né? Mas essa palavra tem que concordar com o primo. E essa palavra aqui tem que concordar com eles. Daí ficou dessa maneira a concordância. Olha aqui agora, ele era tal, concordando com ele. Ele era tal quais os primos, o quais concordando com a palavra primos. E ainda pode aparecer com os dois no plural. Eles eram tais quais os primos. Portanto, a expressão tal qual é uma expressão variável quando aparece nesse tipo de frase, estabelecendo uma comparação entre dois seres distintos dentro da frase, né? Aqui no caso ele e o primo. Problema da palavra meio. Você diz, comeu meia maçã. Aí você lembra da nossa regrinha geral. Isso aqui acompanha um substantivo feminino, né? Isso aqui é um numeral. A palavra meio é uma palavra variável, gente. Então, comeu meia maçã, comeu meio melão, né? Masculino, masculino, feminino, feminino. Isso aqui é um numeral. Numeral significa metade. Ela chegou meio confusa. Agora nós vamos mexer numa casa de marimbondos. Olha só. Ela chegou meio confusa. Esta palavra é um advérbio de intensidade, está ligado ao adjetivo confusa. É, portanto, a princípio, uma palavra o quê? Invariável. Só que alguns gramáticos admitem, bons gramáticos admitem, a flexão do feminino. Ela chegou meia confusa. Normalmente a pessoa sai da escola, né? Sai da escola com a ideia de que o meio advérbio não pode variar como qualquer advérbio da língua. Só que para o caso específico do meio acompanhando um adjetivo, alguns gramáticos admitem essa concordância. Meia confusa. Olha o que eu estou colocando em parênteses. É hoje em dia considerado um caso polêmico da língua portuguesa. O pessoal não se entende aí. Uns dizem que pode, outros dizem que não pode. Se você for fazer um dia um concurso e aparecer isso aqui, ela chegou meia confusa, o que eu peço a você, que você não se precipite, para sair dizendo logo que está errado. Aí, às vezes aparece na letra A da questão, aí você crava como estando errado, né? Meia confusa, nada disso, não. Não se precipita, não. Caiu meia confusa, lê as outras alternativas, tá ok? Faça por eliminação. De repente você vai encontrar uma frase lá adiante que é flagrantemente errada, então você deduz que esta palavra, a banca do concurso, teria considerado correta. Então ela pode aparecer flexionada ou não. Vai depender das outras alternativas. Não esqueça nunca isso. Todo. A outra palavra especial que a gente está analisando, ela voltou toda molhada. A palavra toda aqui está acompanhando um adjetivo, não está? Toda molhada? Lembra exatamente o caso anterior, não lembra? E com certeza você não estranhou isso aqui. Toda molhada está perfeita a frase. Toda molhada é uma frase perfeita. Gente, a palavra todo, na frente de um adjetivo, deve ser analisada como advérbio. Eu diria para vocês que é talvez o único advérbio da língua que realmente é variável. Pode ir ao feminino. Por quê? Porque o meio é discutível. Há quem garanta que aquilo ali está errado, né? Mas no caso do todo, ele pode concordar, sim, com o adjetivo que ele acompanha. Só tem uma coisa. Só considerem advérbio o todo que estiver acompanhando um adjetivo. É na frente do adjetivo. Se deslocar, pode mudar tudo. Né? Na frente do adjetivo, nós vamos dizer que se trata de um advérbio de intensidade. E por ser advérbio de intensidade, olha só, ela voltou todo molhada. Ela voltou todo molhada, tá? Poderia ser invariável. Até
pouco usado. A tendência hoje é flexionar o advérbio, né? Então essas duas frases aqui estão perfeitas. Toda molhada ou, embora seja um pouco estranho, todo molhado, quer dizer, totalmente molhada. Chegou o Todo-Poderoso, chegou a Todo-Poderosa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a expressão Todo-Poderoso, entra com uma observação aí, né? A expressão Todo-Poderoso tem naquela palavra todo um elemento invariável, tá bom? O Todo-Poderoso, que é uma expressão que tem hífen, olha o tracinho ali, tem hífen. Nessa expressão, o todo não pode flexionar, hein? O Todo-Poderoso, a Todo-Poderosa. Os Todo-Poderosos, as Todo-Poderosas. Não confundam com esse caso aqui, em que nós temos duas palavras distintas. E a gente vai finalizar essa parte de concordância nominal falando do plural das cores. Você tem assim, ó, camisas é um substantivo feminino plural. O adjetivo cinzento, que eu coloco ali na frente, juntinho da palavra camisas, tem que concordar com o seu substantivo, né? Camisas cinzentas, camisas brancas, camisas amarelas, o adjetivo concorda com o substantivo. Quando eu digo camisas cinza, a palavra cinza não pode flexionar, porque ela é um substantivo. A palavra cinza refere-se àquele pozinho, todo mundo conhece, você bota na palma da mão, você toca. Então, como a palavra cinza te lembra alguma coisa, lembra logo de algo chamado cinza, isso aqui é nome de uma determinada coisa, né? Trata-se de um substantivo, nesse caso a cor é invariável. É assim que se faz, tá? Você lembra de alguma coisa, aquilo te remete para alguma coisa? Então a cor é uma palavra invariável. Camisas abóbora, camisas gelo, camisas rosa, camisas laranja, não é isso? Na cor composta, vamos agir da seguinte maneira, camisas verde claras. O adjetivo verde claro está qualificando a palavra camisas, é formado por dois adjetivos. Vamos fazer o seguinte, seja qual for a situação, a primeira palavra, você não vai botar nunca no plural, tá bom? Verde, tanto aqui como aqui, tem que ser no singular. Camisas verde. Olha a segunda palavra, claras, não é um adjetivo? Então vai seguir essa regrinha aqui de cima. Claras, que é o adjetivo, vai concordar com a palavra camisas. Daí eu dizer camisas verde claras. Claras concordando com camisas. Aqui embaixo eu tenho camisas verde garrafa. Por que a concordância é assim? Porque verde é a primeira palavra, não pode flexionar. Garrafa, te lembra alguma coisa? Lembra, há um objeto chamado garrafa. Como isso aqui, que vai dar tonalidade, né? Se refere a um determinado objeto, é um substantivo. Se é substantivo, é um elemento invariável, o composto fica invariável. Ainda teria uma outra situação em que, de repente, se é mais raro, mas pode ocorrer, o substantivo venha primeiro, tá bom? Caso apareça um substantivo no composto, por exemplo, cinza claro, cinza, que é o substantivo. Então, camisas, cinza, aí o composto também fica invariável. Ou seja, basta um dos dois ser substantivo. Aqui o substantivo está depois. Verde garrafa, o composto é invariável. Se eu dissesse camisas cinza claro, o adjetivo claro também tem que ficar invariável, porque eu tenho um substantivo na frase que é a palavra cinza. Observação sobre essas duas palavras especiais. Azul marinho e azul celeste são dois nomes de cor, dois nomes compostos, que são hoje, no português atual, considerados invariáveis. Camisas azul marinho, camisas azul celeste. Pela regrinha deveria ser aqui, né? Camisas azul marinhas, já que o marinho é um adjetivo, mas essa palavra hoje é considerada uma palavra invariável. Portanto, camisas azul marinho. Agora nós vamos falar da concordância verbal. A concordância verbal é aquela que se estabelece, como o nome diz, entre o verbo e o sujeito da oração. A regra geral seria muito simples. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Você diz, por exemplo, o menino chegou tarde. Você diria, os meninos chegaram tarde. Se o sujeito for um coletivo, o pessoal, não se deixe entrair pela ideia de plural contida ali. O pessoal é uma palavra singular, hein? O pessoal chegou tarde. O pessoal chegou tarde e não o pessoal chegaram tarde. Aí podemos estabelecer, então, algumas regras, alguns casos particulares da nossa concordância verbal. O homem e seu filho saíram cedo. Vamos falar um pouquinho de análise sintática? Você olha o verbo da oração, isso aqui é uma oração. Isso aqui possui um verbo, portanto, esse enunciado é uma oração. A oração em português se divide normalmente em sujeito e predicado. Pergunta-se ao verbo, quem saiu? Quem saiu?
Você diz o homem e seu filho. Aquilo que eu sublinhei ali é o sujeito da oração. Saíram cedo, que é o verbo, e tudo que acompanhar o verbo, né? Saíram cedo é o predicado da oração. Esse sujeito, vocês estão vendo, é formado por dois substantivos, né? Duas pessoas ali dentro, homem e filho. Na análise sintática, a gente vai ver que isso aqui se trata de um sujeito composto. Não é um sujeito simples, tem duas palavrinhas ali, dois substantivos, sujeito composto. Primeira regra da concordância, então. O sujeito composto leva o verbo ao plural. Eu não poderia dizer o homem e seu filho saiu cedo. Vamos inverter a frase. Saíram cedo o homem e seu filho. Na frase em cima, que o sujeito está antes, eu digo que a frase está na ordem direta. Quando eu digo saíram cedo o homem e seu filho, eu tenho uma ordem inversa. O verbo continua plural, porque o sujeito continua composto. Nada demais aí, a frase apenas está invertida. Agora, preste bem atenção, nesta ordem, quando eu começo a frase com o predicado, quer dizer, eu boto o sujeito composto no final, eu posso pegar o verbo e concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Homem e filho. A palavra homem é o núcleo do sujeito mais próximo do verbo, não é? Homem não é singular? Então eu posso dizer saiu cedo o homem e seu filho. Esta concordância chama-se também, como nós vimos na nominal, concordância atrativa ou concordância por atração. As outras duas frases, com o verbo no plural, nós dizemos que são casos de concordância gramatical ou lógica. Verbo haver é um caso talvez mais cobrado em provas. O verbo haver aparece com uma frequência impressionante em concurso. O verbo haver tem vários sentidos. Só nos interessa aqui um determinado sentido dele, que é o verbo haver significando existir. Quando eu digo havia muitos erros, eu posso automaticamente trocá-lo pelo verbo existir. Havia muitos erros, existiam muitos erros. Observe, o verbo haver significando existir não admite plural. Podem botar isso na cabeça, que isso aí é muito importante para vocês. O verbo haver, quando você puder trocar por existir, não vai ao plural. Eu não posso dizer haviam muitos erros. Disse nesse caso que o verbo é um verbo impessoal. O verbo haver aqui não tem sujeito, é chamado verbo impessoal. Muitos erros é considerado objeto direto, quer dizer, complemento do verbo haver. E o verbo não concorda com o objeto direto, o verbo concorda com o seu sujeito. No caso do existir, vocês estão vendo que apesar de serem sinônimos, o existir tem plural normalmente. Muitos erros está no plural, então coloquem o existir no plural, tá? Porque muitos erros é considerado o sujeito do verbo existir. Existem muitos erros. Nessas duas frases que seguem, eu coloquei o verbo haver numa locução verbal. O que é isso? A união de um verbo que aparece primeiro, que nós vamos chamar de verbo auxiliar, e de um verbo que é sempre o último, que nós vamos chamar de verbo principal. É aquele que tem a ideia global, a ideia maior do composto, né? A ideia central do composto estaria ali contida no verbo principal. Deve haver muitos erros. Olha como é que ficou o auxiliar do verbo haver. Não é o verbo haver, ele não é o principal. Então, se ele não admite plural, como eu falei agora há pouco, ele também não vai deixar o auxiliar dele ir ao plural. Não esqueçam isso. Seria errado, devem haver muitos erros. Porque eu estaria concordando a locução verbal, deve haver, eu estaria concordando com muitos erros. Mas muitos erros é o objeto direto ali. Então, o auxiliar do verbo haver, quando ele significa existir, também tem que ficar no singular. Olha só que interessante, botamos o existir, o que ocorreu, hein? Devem existir muitos erros. Por quê? Porque o existir sendo o verbo principal, ele permite plural, então nós vamos dizer devem no plural. Devem existir muitos erros. Vamos gravar assim? O haver não tem plural e o existir tem plural. O verbo fazer, quando dá uma ideia de tempo decorrido, ou até tempo meteorológico, né? Mas geralmente dá essa ideia do tempo decorrido, nesse tipo de frase, já faz 2 anos que não viajou. Não digam nunca, já fazem 2 anos que não viajam. Nesse tipo de frase, em que o verbo fazer está seguido de uma oração começada pelo que, né? Podia até estar subentendida aquela oração. O verbo fazer aqui, nós dizemos que indica tempo decorrido. E o verbo fazer nessas condições também é verbo impessoal, tá bom? É um verbo que não tem sujeito. Portanto, 2 anos é o objeto direto, é o complemento do verbo fazer. O verbo fazer tem que permanecer no
singular. Olha o que eu fiz aqui, botei o auxiliar, como eu fiz ali em cima, né? Já deve fazer 2 anos que não viaja. Portanto, eu não poderia dizer também, já devem fazer 2 anos. Fica errado botar o auxiliar dele no plural, mantém o auxiliar dele sempre no singular. Vamos falar agora da palavra ser na concordância verbal. Um caso bastante delicado, pede uma série de coisinhas que a gente tem que analisar com muito carinho. Observem aqui, vende-se uma casa, esse tipo de frase. A palavra ser, nesse tipo de frase, significa alguém, ou dá para ser trocada por alguém. Vejam bem, alguém vende uma casa e eu não sei quem é. Quando isso acontece, a palavra ser ou é partícula apassivadora, também chamado pronome apassivador, ou símbolo ou índice de indeterminação do sujeito. Então isso é o mais importante de início, né? Você tenta trocar a palavra ser por alguém, né? Da mesma maneira como eu fiz. Alguém vende uma casa e eu não sei quem é. Muito bem. Para classificar o ser, para ver um possível problema de concordância, nós temos que saber qual é a predicação desse verbo, que é um assunto que veremos adiante numa outra fita. Vamos adiantar um pouquinho então? Há verbos que pedem complementos, né? Se eu falar assim, ele comprou, eu não posso parar. Ele comprou, alguém vai querer saber o que ele comprou? Porque quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou um carro. Esse um carro aí é chamado em análise sintática de objeto direto, o complemento do verbo comprar. Então o verbo comprar se diz um verbo transitivo direto. Há verbos que pedem complemento com preposição. Ele precisa, alguém pergunta, mas ele precisa de quê? Ele precisa de ajuda. O de ajuda seria um objeto indireto. E o verbo precisar, um verbo transitivo indireto. A gente precisa dessa noção para estabelecer a concordância envolvendo a palavra ser. Vamos para cá então. Vende-se uma casa. Quem vende, vende alguma coisa. Façam sempre assim. Quem vende, vende alguma coisa. Procurem. Cadê a coisa vendida? Uma casa. A princípio, seria objeto direto. Da mesma forma, seria que eu dissesse assim, ó, eu já vendi minha casa. Minha casa seria o objeto direto, né? Porque o verbo é transitivo direto. Acontece que quando a gente usa a palavra ser, significando alguém, o que era objeto direto passa a ser considerado o sujeito da oração. Essa frase é sinônima dessa outra aqui. Uma casa é vendida, em que nitidamente uma casa aparece como o sujeito da oração. Então vamos dizer também que uma casa ali é o sujeito da oração. As duas frases estão na voz passiva. Esta passiva com a palavra ser, nós chamamos de passiva pronominal. Pronominal ou sintética. E essa com o verbo ser e o particípio, nós vamos chamar de passiva verbal ou analítica. Pois bem, a palavra ser, nesse caso, se chama então partícula passivadora ou pronome apassivador. Então, já sabendo isso tudo, sabendo que isso aqui é o sujeito, vamos imaginar essa frase no plural? Aí você pensa um pouquinho e responde para você mesmo. Pontinhos, casas. Qual será o certo? Vende-se casas ou vendem-se casas? Você deve ter visto o seguinte, casas é o sujeito. Eu coloquei uma casa e coloquei no plural, né? Então, vende-se ou vendem-se casas? O verbo não tem que concordar com o seu sujeito? Então você acertou se você pensou em dizer vendem-se casas. Ó, vendem-se casas, no plural. A partícula passivadora, casas é o sujeito, você tem que estabelecer a concordância entre os dois. Vamos tentar isso com gosta-se de frutas? Você pergunta, não, antes de mais nada, ó, alguém gosta de frutas e eu não sei quem é. Então esse ser pode ser uma partícula passivadora, ou talvez um símbolo de determinação do sujeito. Aí o que nós fazemos? Perguntamos ao verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Procura. Cadê? Tá lá, de frutas, né? Aí eu vou afirmar uma coisa para vocês que vocês têm que saber sempre. Não pode esquecer isso nunca. Tá vendo isso aqui? Uma preposição, não é? De. Não está introduzindo esse termo? De frutas. Vamos gravar uma coisa? Sujeito não é termo preposicionado. Tá bom? Se ele for introduzido por uma preposição, isso aqui pode ser qualquer coisa, menos o sujeito da oração. Então, no momento que eu já sei que isto aqui não pode ser o sujeito da oração, eu não tenho o mesmo caso de cima. Eu não vou pegar o verbo e concordar com de frutas, que o de frutas, na realidade, é considerado objeto indireto. É o complemento de um verbo transitivo indireto, né? Gostar de alguma coisa. Notem bem, o verbo tem que permanecer na terceira pessoa do singular
E o pronome ser nós vamos classificar de símbolo ou índice de indeterminação do sujeito. E o sujeito desta oração realmente se diz sujeito indeterminado. Para a gente comparar então, reforçando isso que eu falei, consertam-se sapatos, tá certo? Por quê? Porque quem conserta, conserta alguma coisa. Verbo transitivo direto, olha aqui, a coisa consertada, sapatos. Seria objeto direto, né? Mas como eu botei o ser, eu vou classificar sapatos como o sujeito da oração. O ser, uma partícula apassivadora. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que concordar o verbo com o seu sujeito. Consertam-se sapatos. Fala-se em modificações. Tá certa a frase? Tá certa, porque você fala em. O verbo falar pede preposição em modificações. Esse ser quer dizer alguém. Então não vou concordar o fala com em modificações. Nós acabamos de ver, se é introduzido por uma preposição, aquilo ali não pode ser o sujeito da oração. Não é verdade? Isso aqui não é nem objeto indireto, tá? Isso aqui é um tipo de adjunta adverbial, tá? Uma adjunta adverbial de assunto. Não é objeto indireto como pareça. Mas não importa isso para concordância, não. Importa você saber que o em modificações não pode ser o sujeito. Portanto, o verbo tem que permanecer na terceira pessoa do singular. E o ser é um símbolo de indeterminação do sujeito. Olha uma frase que a gente vê muito pela rua. Aceitam-se encomendas. Só que geralmente a gente vê aceita-se, né? Aceita-se encomendas. Está certinho assim, hein, como eu fiz. Aceitam-se encomendas. Alguém aceita alguma coisa. Quem aceita, aceita alguma coisa, que são as encomendas, né? Então isso aqui passa a ser o sujeito da oração. Esse ser eu considero uma partícula passivadora e o verbo tem que concordar com o seu sujeito. Observe que não tem preposição aqui, né? Se houvesse uma preposição aqui, não seria mais o sujeito. Assistiu-se às novelas. Olha um caso aqui em que aparece um acento de crase, né? Um acento grave, indicativo da crase, né? Ora, gente, se eu tenho o as craseado, é porque isto aqui tem preposição, está sendo introduzido com uma preposição. O as craseado é a preposição a mais o artigo as. Então, se esse termo tem uma preposição logo no início, né, eu não posso mais considerá-lo sujeito da oração. Então, o que eu vou fazer? Manter o verbo na terceira pessoa do singular. O ser eu vou classificar como uma partícula de indeterminação do sujeito, ou símbolo, ou índice de indeterminação do sujeito, e vou dizer que o as novelas realmente é um objeto indireto. O sujeito está indeterminado e esse verbo, então, como eu falei, tem que permanecer na terceira pessoa do singular. Vamos agora observar o problema dos pronomes que e quem. Em frases desse tipo, olha, fui eu que errei. Você observa que antes do pronome que, eu tenho o pronome pessoal eu. Então, vejam bem, eu errei. Dá para deduzir, né? Quando você tem o pronome que, o verbo concorda obrigatoriamente com aquele pronome que está colocado antes da palavra que. Não pode ser feita outra concordância. Fui eu que errei. Se fosse o tu, foste tu, trocando aqui, ó, foste tu que erraste. Com nós, fomos nós que erramos. Caso apareça o pronome quem, vai haver uma pequena diferença. Fui eu quem errou. O pronome quem permite que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Quer dizer, concordando com o próprio pronome quem. Ou ainda levando o verbo a concordar com aquela palavra que estiver antes da palavra quem. Fui eu quem errei, como se fosse o primeiro caso. Vamos trocar então por tu para ver o que daria? Ó, aqui, foste tu quem errou. Quem errou. A terceira pessoa vai ser sempre correta. E aqui, foste tu quem erraste. Que eu estaria concordando com o pronome tu, colocado ali antes dele. Esse é o problema, então, da concordância envolvendo os pronomes que e quem. Os verbos dar, bater, tocar e soar, quando se referem a horas, apresentam o seguinte problema dentro da concordância. Muito fácil, ó. Já deram 2 horas. Nunca diga já deu 2 horas. Bateram, tocaram, soaram 2 horas. Ou seja, com esses verbos, aquela expressão que indica horas, na análise sintática, nós consideramos o sujeito da oração. E nós aprendemos logo no início da concordância que o verbo deve concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Daí eu tenho que dizer, já deram 2 horas. Caso apareça uma palavra como relógio ou semelhante, relógio, sino, uma palavra qualquer que possa estabelecer horas, olha só o que vai ocorrer.
o relógio deu 2 horas. Claro, né? Por que ocorreu isso? Porque agora o sujeito da oração é a palavra relógio. Relógio vai levar então o verbo à terceira pessoa do singular. Nesse caso, 2 horas assume a função de objeto direto. Então vejam bem que é um problema realmente de análise sintática. Uma coisa um pouquinho delicada, deve tomar cuidado com isso, é que às vezes não aparece simplesmente o relógio. Pode aparecer numa frase, no relógio. Ora, se eu digo no relógio, eu tenho na realidade um adjunto adverbial, porque este termo aqui, como nós já vimos antes, está introduzido por uma preposição em mais o, né? Deu a palavra no, em mais o, portanto eu tenho a preposição em aqui. No momento que eu tenho uma preposição, isso aqui não pode mais ser o sujeito da oração. É o que nós vimos anteriormente. Então, quando eu digo no relógio, com a preposição em, o verbo automaticamente volta a concordar com a palavra horas, porque isto aqui volta a ser o sujeito da oração. Aqui era o objeto direto e aqui volta a ser o sujeito. Daí eu tenho que dizer, no relógio deram 2 horas. Erradíssimo, portanto, seria, no relógio deu 2 horas. Aqui eu poderia ter colocado uma vírgula se quisesse. Tá? A regra dos pronomes pessoais. Eu, tu e ele. Você sabe que nós temos a primeira pessoa gramatical, que é a pessoa que fala, representada pelo pronome eu. A segunda pessoa gramatical é aquela pessoa com quem se fala, representada pelo pronome pessoal tu. E a terceira pessoa gramatical, que é aquela de quem se fala, representada pelo pronome ele. Quando eu junto os três, nós temos o seguinte, ó, eu, tu e ele iremos à praia. Obrigatoriamente assim, né? Iremos à praia. Por que iremos? Porque se eu digo eu, tu e ele, eu estou incluído, isto aqui equivale a nós. Fácil a beça de perceber, né? Ó, eu, tu e ele é a mesma coisa que nós. Daí eu dizer iremos à praia. Não há outra possibilidade de concordância. Então, pode também falar da seguinte maneira. A primeira pessoa gramatical predomina sobre as outras, sobre a segunda e sobre a terceira. O plural de eu é nós. Daí eu dizer então iremos, nós iremos. Se eu excluir o pronome eu, tu e ele, ficar apenas esses dois, tu e ele, eu vou dizer como? Ireis, ou seja, vós ireis. Por quê? Porque a segunda pessoa passaria a predominar sobre a terceira. O plural de tu é vós. Daí eu escrever vós ireis à praia. Só que aqui, talvez por causa do pouco uso do pronome vós, atualmente no Brasil, é admissível que você coloque o verbo na terceira pessoa do plural. O que nos deixa até um pouquinho aliviado, vamos reconhecer, né? Porque a gente tem alguma dificuldade de usar o pronome vós. O pronome vós parece que torna assim, a linguagem um pouco formal. Então você pode sim usar a terceira pessoa do plural. Tu e ele irão à praia. Tu e ele ireis à praia. Tu e ele irão à praia. Ambas são consideradas corretas. Só uma observaçãozinha ligeira antes de nós passarmos para a 8ª regra. Não esqueça que isso aqui é um sujeito composto. Nós vimos, no iníciozinho do ponto, que quando você tem um sujeito composto e você faz a inversão da frase, pode haver uma concordância atrativa. Se porventura eu pegar o verbo ir no futuro e colocar antes, por exemplo, nessa primeira frase aqui, eu poderia concordar só com essa palavra. Vamos experimentar? Ó, eu poderia dizer iremos à praia, eu, tu e ele, mas também poderia dizer irei à praia, eu, tu e ele. Seria a perfeita frase que eu estaria concordando por atração com o pronome eu. Vamos observar agora um caso bastante delicado que com certeza já enganou muita gente. Tome bastante cuidado com isso aqui. Olha, Os Lusíadas, essa palavra aí, é um nome de um livro. Dá para ver lá, foram escritos por Camões, né? É o nome de um livro, portanto é uma coisa só, é uma unidade. A tendência da pessoa é, nesse tipo de frase, colocar o verbo no singular. A pessoa pensa assim, é uma coisa só, é um livro só. Então eu devo dizer, Os Lusíadas foi escrito por Camões. Realmente, praticamente todo mundo pensa assim. Vamos tomar bastante cuidado, repito, hein? Olha, o nome do livro, Os Lusíadas, apresenta o artigo os. Quando o nome de um livro, um nome próprio de um modo geral, apresenta o artigo plural, o verbo deve ser levado ao plural. Fica uma concordância estranha, diferente, a qual talvez você não esteja acostumado. Os Lusíadas foram escritos, o verbo aqui está no plural, para concordar com o artigo. Não diga de jeito nenhum
Os Lusíadas foi escrito por Camões. Você vê isso com nomes de lugar também, né? Países, estados, etc. Por exemplo, Estados Unidos, né? Em português a gente usa com artigo, os Estados Unidos. Como é que eu deveria dizer? Como é que a gente vê sempre escrito, por exemplo, nos jornais? Os Estados Unidos jogaram com a França, não é? E é um país só, é uma unidade também, é uma unidade política. Mas como o nome Estados Unidos é sempre acompanhado do artigo, eu vou fazer a concordância com o artigo. Os Estados Unidos jogaram com a França. Os Lusíadas foram escritos por Camões. Pode ser que a palavra não tenha o artigo. Por exemplo, Minas Gerais, né, que é um nome próprio, o nome de um estado brasileiro, mas que não é usada normalmente com o artigo. Eu diria então o que, gente? Minas Gerais é um grande estado brasileiro. Tá? Porque Minas Gerais é plural, mas não está acompanhado do seu artigo, portanto eu não vou fazer a concordância no plural. Prevalece a ideia da unidade que existe ali. Trata-se de um estado apenas. Minas Gerais é um grande estado brasileiro. Vocês devem conhecer que há uma forma um pouco mais antiga, paralela, que às vezes a gente encontra por aí. As Minas Gerais. E o que a gente vai fazer então se aparecer as? O que você acha? Pensa só um pouquinho, ó. Se eu dissesse as Minas Gerais, você diria o quê? As Minas Gerais são um grande estado brasileiro. Perfeito? Vamos dizer que agora eu construa a frase dessa maneira. O livro Os Lusíadas foi escrito por Camões. O que eu tenho agora? O sujeito da oração é o livro. Daí eu dizer, o livro foi escrito por Camões. A palavra Os Lusíadas ali, você está observando aqui, atua na análise sintática, então, como aposto da palavra livro. Não fique impressionado, não. Eu sei que a maioria das pessoas acha que o aposto é aquele termo que aparece entre vírgulas. Não é verdade? Existe muito caso de aposto que não vai aparecer entre vírgulas, e existem casos de expressões que aparecem entre vírgulas e nem por isso são considerados como aposto da oração. Perfeito? Então, ó, o livro Os Lusíadas, esse aposto é muito especial, ele dá o nome do livro. Sempre que você tiver uma palavra ou expressão que der o nome daquela que está antes, você vai considerar aquilo um tipo de aposto, chamado aposto apelativo ou aposto especificativo. E a concordância, evidentemente, deve ser feita apenas com o sujeito da oração. Daí eu dizer, foi escrito. Nesta frase, eu tenho o sujeito, Os Lusíadas, e aparece o verbo ser. É problema do verbo ser, tá? Os Lusíadas é um livro famoso. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou concordando aquilo ali com o sujeito, Os Lusíadas. O verbo aqui, singular, e o sujeito, o predicativo, né? Aquela ali é o predicativo, já que está depois do verbo ser, isso é o predicativo do sujeito. O verbo ser ficou no singular. Por que isso? Sempre que aparecer o verbo ser e na função de predicativo aparecer a palavra livro ou semelhante, livro, obra, etc., o verbo ser pode, eu falei pode, hein? Pode concordar com o predicativo. É o único verbo da língua que pode concordar com o predicativo. Os Lusíadas é um livro famoso. Também seria correto seguir a regra geral e levar o verbo ao plural para concordar com esse artigo, tá bom? Os Lusíadas são um livro famoso. Também fica correto. Os Lusíadas é um livro famoso ou Os Lusíadas são um livro famoso. Uma outra coisinha importante, voltando para cá, gente. Ó, Os Lusíadas foram escritos por Camões. Vocês vão encontrar alguns autores, alguns livros, né, por aí, que dizem que você pode falar Os Lusíadas foi escrito por estar oculta a palavra livro. Isso não é propriamente a norma culta da língua, isso é proposta de vários autores novos que preferem essa classificação. Mas se você vai fazer um concurso público, é preferível ficar com essa concordância, sempre, tá? A concordância melhor dentro da língua portuguesa, para efeito de uma prova para um concurso público, deve ser feita com o artigo. Outro caso aqui para a gente analisar é quando você tem a expressão mais de um, mais de dois, mais de três, etc. Tá? Ó, mais de um, apareceu esta palavra aqui. Mais de um menino correu. Mais de um correu. A expressão mais de um leva normalmente o verbo ao singular. Se eu disser mais de dois, mais de três, daí por diante, a concordância vai ser também com esse numeral, né? Mais de dois meninos correram. Impossível pensar ali no verbo correu no singular. Agora um caso especial do mais de um, ó.
Apesar de eu ter mais de um, eu estou colocando esse verbo aqui no plural. Por quê? Pensa um pouquinho e me diga aí. Ó, mais de um atleta se agrediram. Perceberam que aqui eu tenho, pelo sentido da frase, uma ideia de ação mútua, uma ação recíproca, um praticando a ação sobre o outro e vice-versa? Caso isso ocorra, vai ter que aparecer o pronome se, que eu estou analisando aqui para vocês como pronome recíproco. Ele precisa aparecer na frase para que haja essa concordância. Então, apesar do mais de um, eu vou botar o verbo no plural por causa da presença desse pronome, mas principalmente por causa do sentido da frase, que um agrediu o outro e vice-versa. Aí morreu aquele negócio de você dizer que o mais de um leva o verbo ao singular. Nessa situação, tem que ser realmente plural. Qual de nós fará o teste? A outra regrinha que a gente vai analisar. O que nós temos aqui? Nós temos dois pronomes constituindo o sujeito. O verbo é falar. Então eu tenho o qual, que é um pronome interrogativo. Olha ali o ponto de interrogação. Qual de nós fará o teste? O segundo pronome que constitui o sujeito é a palavra nós, que é um pronome pessoal. Com quem que eu estou concordando o verbo? Estou sublinhando, é bom em sublinhar para a gente estudar direitinho, né? Está sublinhado aqui, está sublinhado o fará. Como é que a gente deve escrever então? Qual de nós fará o teste? Isto porque o primeiro pronome está no singular. Olha aqui, plural. Quais de nós? Quais de nós? Se o primeiro pronome está no singular, você vai pegar o verbo e concordar com o pronome pessoal. Quais de nós faremos o teste? Ou ainda, se preferirem, concordar com o próprio pronome interrogativo. Quais de nós farão o teste? As duas concordâncias são perfeitas dentro da língua portuguesa. Só um detalhezinho final, que às vezes não é um pronome interrogativo, é um pronome indefinido. Dá na mesma, tá? Algum de nós fará o teste, algum deles fará o teste, tá bom? Pode ser um pronome interrogativo ou um pronome indefinido. Agora, observem bem esse caso das expressões um e outro e um dos que. Eu digo assim, um e outro animal, você deve estar lembrado da concordância nominal, que nós vimos isso, né? O substantivo deve concordar com a palavra outro. Um e outro animal, agora olha o verbo, fugiu. Olha o que eu posso fazer também. Um e outro animal fugiram. Um e outro leva o verbo ao singular ou ao plural, indiferentemente. Outra expressão, era um dos que, olha aí, um dos que, aparecendo um dos que, você também pode botar o verbo no singular ou no plural. Era um dos que mais falava, era um dos que mais falavam, indiferentemente. Voltando um pouquinho aqui para o um e outro, às vezes aparece ou, um ou outro animal. Nesse caso, a palavra ou dá uma ideia de exclusão. Sendo assim, a expressão um ou outro, que não é a mesma coisa disso aqui, vai pedir o verbo apenas no singular, tá bom? Seria então a frase com um ou outro, ó. Um ou outro animal fugiu, apenas fugiu, no singular. Quando eu tenho um e outro, é que eu posso botar o verbo no singular ou no plural. Essa regrinha aqui, uma expressão muito conhecida nossa, a gente fala muito, né? Provavelmente muitos de vocês já tiveram dúvida ao falar uma frase desse tipo, ou ao escrever uma frase desse tipo. A maioria das pessoas aplaudiu, concordando com maioria. A maioria das pessoas aplaudiram, concordando com a palavra pessoas. Quando você tiver, então, uma expressão do tipo, a maioria de, olhem bem, a maior parte de, grande parte de e semelhante, seguidos de uma palavra no plural, tem que haver essa palavra no plural, você pode botar o verbo no singular ou no plural. Então, digamos que não seja pessoas, a maioria da turma. Pensa um pouquinho aí, como é que você faria? A maioria da turma aplaudiu ou aplaudiram? Não tem nada no plural ali. Eu tenho maioria e aqui eu teria nessa nova frase a palavra turma. As duas seriam singular, não é? Então como é que ficaria? A maioria da turma aplaudiu. Em hipótese alguma, a maioria da turma aplaudiram. Eu tenho que ter esta palavra, que é um tipo de coletivo, né? Seguida de uma palavra no plural, para que eu possa colocar as duas concordâncias, ou no singular ou no plural. Problema do verbo ser. Vamos analisar alguns casos do verbo ser
que é um verbo bastante complicado na nossa língua, em concordância e em outras coisas. Primeiro caso do verbo ser indicando tempo, horas, datas. Olha só como é que se diz: já são 2 horas. O verbo ser concorda com o número de horas. Mais precisamente, concorda com o numeral que aparecer logo depois dele. Já são 2 horas. Já é 1 hora. Porque eu poderia ter minuto, né? Já são 2 minutos para as 4. Então vai ter que concordar com aquele 2 que apareceu primeiro. O verbo ser concorda com o numeral que aparece logo depois dele. Geralmente esse numeral vai estar indicando horas. 1 hora, então, seria já é 1 hora. Meio-dia, que é singular, já é meio-dia. Tem que haver uma palavra plural, que é o numeral 2, né, 2 em diante, para que eu diga, então, são. Olha o verbo indicando data, né? Ó, hoje são 3 de maio. Não diga nunca, hoje é 3 de maio. O verbo ser deve concordar com o número de horas. Se for uma só, eu diria, hoje é 1º de maio, usando o ordinal. Hoje é 1º de maio, porém eu diria é. E aqui eu sou obrigado a dizer são, porque eu tenho o numeral 3. Pode ser que apareça a palavra dia. Se eu colocasse a palavra dia ali, como é que a gente faria, hein? Hoje é dia 3 de maio. Certo? Com a palavra dia, você vai pegar o verbo ser e vai concordá-lo no singular com a palavra dia. Se ela estiver escrita, então, isso é que você tem que gravar bem. Se ela estiver escrita, você vai dizer, hoje é dia 3 de maio. Aqui ela está oculta. Não leve em conta a palavra oculta. A norma culta da língua pede que a palavra dia esteja escrita, para que você possa usar o verbo ser no singular. Hoje é dia 3 de maio. Não aparecendo a palavra dia. Hoje são 3 de maio. Essa é a norma culta da língua. O verbo ser agora, no caso seguinte, vai ter como sujeito uma dessas palavras aqui, um desses pronomes. Ó, tudo e nada são 2 pronomes indefinidos. Isto, isso, aquilo e o, esse o aqui do finalzinho, é sinônimo de aquilo. Então, esses 4, isto, isso, aquilo e o, são pronomes demonstrativos. Falaremos sobre isso em ponto de classes gramaticais. Falaremos melhor sobre isso. Mas essas palavras têm, então, essa classe gramatical. Olha como é que fica o verbo ser. Tudo, que atua como sujeito, tudo são flores. Com quem que o verbo ser está concordando? Com o sujeito? Não, o sujeito é singular, né? Ele está concordando com o seu predicativo. São flores. É até a concordância mais usada hoje em dia. Mas você pode também, se quiser, pegar o verbo ser e concordá-lo com o sujeito. Tudo é flores. Isso aqui vale para todas as palavras. Vamos analisar agora um exemplo com o pronome o, que é mais delicado. Delicado pelo seguinte: você tem a palavra o e a palavra que. A tendência das pessoas, ao, por exemplo, dividir as orações ali, é dizer, primeira oração, o que ele disse. Normalmente a pessoa pensa assim. Então começa a complicar aí. Vamos fazer isso aqui. Está vendo aqui os colchetes, né? Estamos dividindo as orações desse período, dessas 2 frases aqui, para que nos ajude a entender a concordância do verbo ser. Primeira oração aqui seria, o eram bobagens. A segunda oração, que ele disse. Aqui, o era bobagens. A segunda oração, que ele disse. Então preste bem atenção no que eu vou falar, que é importante para outras coisas que virão. Quando você tiver alguma questão de prova envolvendo o que, você vai observar que o é sempre um pronome demonstrativo e o que é sempre um pronome relativo. Isso quer dizer que os 2 não podem ficar dentro da mesma oração. O pronome demonstrativo pertence à primeira oração e o pronome relativo vai iniciar a segunda oração, que é até uma característica do pronome relativo. Então a divisão só poderia ser essa. O eram bobagens. Aí você acha, pô, fica estranho isso, né? Eu dizer que a primeira oração é o eram bobagens. Vamos dar então um truque que nos ajuda? Seja lá o que for que pedirem para vocês num concurso sobre o que, você imagina no lugar do o seu sinônimo. Aquilo que ele disse eram bobagens. Olha como é que fica mais fácil entender a primeira oração. Aquilo eram bobagens. Fica mais fácil entender que esse o é o sujeito do verbo ser. Olha o verbo ser aqui, né? O eram bobagens.
Aquilo eram bobagens. Pois bem, então nesta primeira frase, com quem o verbo ser está concordando? Olha bem, presta atenção, vê. Ele está concordando com o é singular, ou ele está concordando com bobagens, que é plural. Olha o verbo ser no plural. Então ele está concordando com o predicativo do sujeito. O sujeito é o e o bobagens, que está no plural, é o predicativo do sujeito o. Mas eu posso também fazer a concordância no singular. O, que é o sujeito, era bobagem. Veja bem como é que eu estou sublinhando os dois. Ao estudar, você observe bem isto. Ó. O era bobagem. Então, com a palavra o, da mesma forma que tudo, nada, isto, isso e aquilo, eu posso fazer com o verbo ser as duas concordâncias. O verbo ser aparece às vezes em expressões fixas da língua que são é muito, indicando quantidade. É muito, é pouco, é bastante, é suficiente. Uma série delas, né? Aqui, é muito, é pouco, é o preço, é a distância. Quer dizer, indicando o preço, indicando distância. Olhem bem as frases. R$100 é pouco. Tá? É uma expressão fixa, invariável dentro da língua, nesse tipo de frase. R$100 é pouco. R$10 é o preço. Apareceu a palavra preço. Então a expressão passa a ser fixa, invariável. 20 metros é a distância. O verbo ser na expressão é a distância é invariável também. Temos um outro caso agora do verbo ser, em que você tem na frase, olha o verbo ser aqui, tá? Você tem na frase um nome de pessoa e tem a coisa, que é a alegria, né? Tem pessoa e coisa. Quando na frase, seja em função de sujeito ou de predicativo, não importa, aparecer nome de pessoa ou pronome pessoal, poderia ser também ele, né? Ele era as alegrias da casa, daria a mesma coisa aqui. Quando houver pessoa ou pronome pessoal, o verbo ser, grava bem isso, sempre concorda com a pessoa ou o pronome pessoal. Sempre, em qualquer ordem em que a frase se apresente. Mauro era as alegrias da casa. Aí eu vou fazer a inversão da frase. As alegrias da casa continua, era Marcos. Que Marcos continua presente na frase, tá? Aqui eu coloquei Mauro, aqui eu coloquei Marcos, tanto faz, né? Então, as alegrias da casa era Marcos e não eram. Dá a impressão que eram, que quando eu começo com o plural, me passa a ideia, a princípio, que eu devo botar o verbo no plural. Isso não existe. Você tem que ver quem prevalece. A pessoa prevalece sobre a coisa, na concordância. Então, o verbo ser aqui concordando ainda com a palavra Marcos, que indica o nome da pessoa. Vamos ver agora o problema do verbo parecer na concordância. É o único verbo na língua que tem esse problema aqui, ó. Então vamos analisar com bastante calma. Parecem brilhar as estrelas. Eu tenho aqui uma locução verbal. Podem ver que o primeiro verbo está no plural. O auxiliar, o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Isto é considerado uma locução verbal. E o verbo auxiliar, que é o parecer, parecem, está no plural para concordar com o sujeito da oração, que é as estrelas. Eu poderia até colocar na ordem direta para ajudar. As estrelas parecem brilhar. Se for uma estrela só, eu digo, a estrela parece brilhar. Ou parece brilhar a estrela, provando que isso aqui é o sujeito da oração. E nós já aprendemos que na locução verbal, quem vai ao plural, quem se flexiona, é o verbo auxiliar. Está aqui o verbo parecer. O infinitivo constitui, então, o verbo principal. Nessa segunda frase, eu escrevi assim, ó, parece no singular e o infinitivo no plural. Por que isso? Quando analisar essa frase dos parentes primeiro, para a gente voltar para outra, vai ajudar você no seu estudo, ó. Parece que brilham as estrelas. Uma frase mais fácil nós entendermos. O verbo parecer aqui está seguido da palavra que introduz uma segunda oração. A primeira oração, portanto, nessa frase seria parece. A segunda seria que brilham as estrelas. Vejam bem os dois verbos, ó. Parece e brilham. Eu tenho nesta frase duas orações. Aí eu perguntaria, o que parece? O que parece? Eu vou responder que brilham as estrelas. Ou seja, a segunda oração é o sujeito da primeira. Às vezes ocorre isso. O sujeito de uma determinada oração ser representada pela oração seguinte, ser representado por outra oração. Então, o parece seria a oração principal e que brilham as estrelas, uma oração com valor de sujeito do verbo parecer. Quando isso ocorrer, e não é somente com o verbo parecer, com qualquer verbo da língua, ou seja, quando o verbo tiver um sujeito oracional,
esse verbo obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa do singular, tá? Quando o seu sujeito for a oração inteira, você vai ter que manter o verbo na terceira pessoa do singular, para o parecer e para qualquer verbo da língua. Então essa frase está perfeita e eu perguntaria a você, por que o brilham é plural? Por que o verbo brilhar está no plural? Porque o sujeito da segunda oração é as estrelas. Ó, que brilham as estrelas. O que é que brilha as estrelas? Vamos botar lá no singular? Que brilha a estrela. Então agora essa palavra atua como sujeito do verbo brilhar. Voltando para essa frase então, semelhante, né? Eu tenho o parece, a primeira oração. No lugar do que brilham as estrelas, eu botei o infinitivo flexionado. Ó, brilharem, o infinitivo pode ir ao plural, pode flexionar. Parece brilharem as estrelas. Mesmo raciocínio. O que é que parece? Brilharem as estrelas. A oração brilharem as estrelas é o sujeito do parece. Da mesma forma que isso começava pelo quê? Daí eu ser obrigado a manter o verbo parecer no singular. Olha só essa última frase. Parecem brilharem as estrelas. Essa frase está errada. Eu não posso botar os dois no plural. Ou eu coloco o parece no plural, ou eu coloco o infinitivo no plural. Aparecer os dois no plural, eu não posso dar a frase como correta. Existe aqui um fenômeno conhecido em gramática como contaminação sintática. Ela é fruto do cruzamento de duas frases corretas, dando origem aqui, então, esse cruzamento a uma terceira frase considerada errada. Isso nem é locução verbal, porque o primeiro está no plural, e nem se trata ali de duas orações, que se fossem duas orações, o primeiro teria que ser singular e esse aqui teria que ser plural. Então, essa mistura que foi feita gera um erro de concordância, um erro de gramática. Está lá escrito entre parênteses, errada. Esta concordância está errada, esta frase está errada. Nós encerramos ali os itens mais importantes, né, da nossa concordância verbal. 14 casos dos mais importantes para concursos públicos. Claro que há sempre um ou outro a mais, mas esses são, sem dúvida, aqueles mais cobrados hoje em dia em concursos públicos. Eu queria lembrar para vocês algo da concordância nominal, para encerrar essa nossa fita, falando de um caso interessante em que nós vamos misturar, vamos entrelaçar a concordância nominal e a concordância verbal. A gente vai lembrar um caso da concordância nominal e, ao mesmo tempo, reforçar algo da concordância verbal. Então, analisem aqui comigo. Ó. O homem e a mulher chegaram tranquilos. Quem chegou? Quem chegou? O homem e a mulher. Isto é o sujeito da oração. Nós já aprendemos que quando eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Aí eu digo, chegaram. Lógico, o verbo tem que ser plural quando se tratar de sujeito composto. Isso é a regra da língua. Aí apareceu a palavra tranquilos, que é um adjetivo, né? Por que eu digo tranquilos? Aí eu vou cair na concordância nominal. Masculino plural. Por quê, hein? Porque essa palavra está se referindo a um masculino e a um feminino. Como eu tenho o masculino presente, eu vou dizer masculino plural ali. Tranquilos. Vamos inverter a frase. Ó, chegaram tranquilos, veio para cá. Chegaram tranquilos o homem e a mulher. Ó, continua sublinhado aqui. Isso aqui continua o sujeito da oração, não é verdade? Continua composto, o verbo continua no plural. Eu apenas inverti a frase de cima. Agora, olha o que ocorre quando eu pego o verbo, a concordância verbal me permite fazer isso, e concordo com o núcleo mais próximo. Ó, chegou o homem e a mulher, eu sou obrigado a botar o adjetivo também no masculino singular. Manter o adjetivo no singular. Ó, chegou tranquilo o homem e a mulher. Ou seja, gente, nós estamos concordando as duas palavras com o primeiro núcleo do sujeito. Não poderia ser de outra forma. Se eu botar o verbo no singular para concordar por atração com a palavra homem, eu sou obrigado a manter o adjetivo no singular. Ou seja, o adjetivo acompanha. Quem é que determina, então, realmente esse tipo de concordância? É o verbo, né? O verbo no singular, o adjetivo acompanha. Notem bem, se eu inverter aqui, vamos imaginar aqui, a mulher e o homem, tá? A mulher e o homem. O que eu diria aqui, ó? Pensa um pouquinho e me responda. Ó, chegou tranquila, não é verdade? A mulher pertinho aqui, né? Chegou tranquila, a mulher e o homem. Ou seja, dá para deduzir, eu teria duas concordâncias atrativas.
A concordância verbal atrativa, como nós já estudamos, e a concordância nominal atrativa, coisa que nós também já estudamos. Vamos analisar agora essas 3 frases para a gente reforçar essa ideia que acabamos de passar para vocês. Não é exatamente a mesma coisa, porque eu não tenho aqui, como você vai ver, sujeito composto. Vamos ver se você percebe direitinho aonde eu quero chegar. Ó, mandei anexos, o documento e a cópia. Vamos analisar essa frase toda? Você tem o verbo mandei. Com essa terminação aqui, eu posso ter certeza que o sujeito da oração é eu. Eu mandei. O verbo mandar pede um complemento, né? Ó, mandei alguma coisa. Qual foi a coisa que eu mandei? O documento e a cópia. Então, essa expressão aqui, embora seja composta, não é o sujeito da oração, como nesse exemplo que eu acabei de dar de o homem e a mulher. Mas é só como na concordância nominal, vai haver algo parecido. Quando eu digo mandei anexos, o documento e a cópia, estamos usando o adjetivo anexo. Lembra do adjetivo anexo, que eu falei também que é uma das coisas mais importantes? O anexo é um adjetivo, tem que concordar com o substantivo a que se refere, e às vezes se refere a mais de um substantivo. Então eu coloquei o anexo aqui no plural. Por que o anexo está no plural? Ó, mandei anexos, o documento e a cópia. Por que o adjetivo anexo está no plural? Porque ele está se referindo a 2 substantivos, não é verdade? Se o adjetivo se refere a 2 substantivos, eu devo colocá-lo no plural. Aí vem aquela dúvida, mas como ficaria, que gênero ele ficaria? Aí eu usei no gênero masculino. Anexos é masculino plural. Por que masculino plural? Aí você vai lembrando daquelas nossas aulinhas todas da concordância nominal. O anexos é masculino plural, porque desses 2 aqui, eu tenho um masculino que é a palavra documento. Não é assim que nós aprendemos? Então, predominância do gênero masculino, documento, eu vou dizer anexos. Seria erradíssimo dizer aqui anexais, não teria sentido nenhum, porque eu teria que ter 2 palavras femininas, eu tenho apenas uma feminina. Predominância, portanto, do gênero masculino. Agora, olha só o que eu posso fazer também. Mandei, anexo, o documento e a cópia. Eu tenho o verbo, eu tenho o objeto direto e o adjetivo aqui pode concordar também por atração com o primeiro núcleo do objeto direto. Esse negócio não ocorre apenas com o primeiro núcleo do sujeito. Se você tiver um adjetivo colocado antes do objeto direto, isso aqui se chama predicativo do objeto direto, esse predicativo, pessoal, pode também concordar só com o primeiro, com o núcleo mais próximo. Daí eu dizer, mandei anexo, o documento e a cópia. Masculino, masculino. Concordância atrativa. O que não quer dizer que eu estou excluindo a cópia, né? A concordância atrativa não exclui o outro. Ambos foram remetidos anexos ou em anexo, né? Mandei anexa a cópia e o documento. Tá percebendo direitinho, né? O que nós fizemos aqui? Ó, o verbo, o predicativo do objeto, que agora está nessa ordem, objeto direto, a cópia e o documento. Qual é a primeira palavra mais próxima agora? Cópia. Então, ó, mandei anexa a cópia e o documento, tá ok? Assim nós encerramos essa fita